Bonjour! Hoje nós vamos falar de Marte em Caprica, Marte em Capricórnio. Marte em Capricórnio está numa posição de força, tá? Então, a gente tem pesos e medidas para avaliar uma posição no mapa e, claro, tudo que se coordena ali com ela, tá? Porque a gente tem que lembrar que tem aspectos, tem áreas, né? Então, esse Marte em Capricórnio está no ponto de exaltação, então ele tem muita força, muita ênfase. Mas para quê? Porque a gente sempre acha, então isso é bom. Sim, é bom. Mas para quê? Para executar o que se propõe no mapa. A gente tem que ter isso em mente, tá? É uma posição de força para executar o que se propõe no mapa. Então, se no mapa está super bem posicionado, super bem aspectado, excelente, assim, sabe? É um marco ali de foco e conquista a longo prazo, de resiliência, tá? Agora, lembra que a gente pode ter aspectos, né, que às vezes dão digamos, um tom diferente. Por exemplo, se eu tenho uma quadratura, de repente, com Saturno, que é o regente, ou de repente eu tenho um ponto aplicativo com a Lua, tudo isso já modula, né, um pouquinho diferente aí esse Marte, e a gente entende também sempre que tudo que está no signo de Capricórnio deve obediência para Saturno. Então, o Marte com Capricórnio em Áries é uma coisa, né? O Marte o Marte em Capricórnio com Saturno em Gêmeos é outra, completamente diferente, tá? E ainda tem mais um monte de coisas para a gente colocar nessa equação. As áreas onde está. Então, esse Marte, ele tem uma tendência a ser percebido mais, por exemplo, na área de negócios e de carreira, ou ele tem muito mais ênfase na questão de relacionamentos, por exemplo, tá? Então, Marte representa, né, essa ênfase de ação. Então, quando a gente se move, quando a gente coloca, né, uma força de agir, a gente tem um conceito marciano ali, tá bom? Bom, Marte em Capricórnio, então, com o regente que é Saturno em Áries, ele tem aqui dois signos cardinais, porém Saturno está numa debilidade. Então, por um lado, né, a pessoa ela tem bastante garra e vontade de fazer as coisas, ela pode muito querer ser pioneira, aquela pessoa às vezes que tem uma coragem de desbravar, mas não mede muito, né? O ônus e o bônus. Aqui a gente pode também, por um lado, um pouquinho mais desafiador, embora tenha essa questão de liderança, de comando, né? De ênfase ali, é um ponto onde os dois se apoiam, embora seja uma quadratura, né? Que tem um aspecto um pouquinho intenso. Às vezes, a gente tem que cuidar quando a gente quer do nosso jeito. E às vezes, esse lado, né, de insistência, ele é bacana, mas quando ele chega num tom um pouquinho exagerado, às vezes ele pode até trazer uma certa limitação da gente perceber aonde que a vida está mostrando para a gente redirecionar e a gente não está redirecionando, né? De repente, aquele assunto, tá? Bom, depois a gente tem o Marte em Capricórnio e o Saturno em Touro, tá? Aqui a gente tem um belo elemento, um trígono. Aqui já é uma ênfase, por exemplo, muito diferente da anterior, muito diferente. Porque aqui já é um Saturno, que é o planeta mais lento, num signo que é fixo e terra, que é o mais lento e estruturado de todos. Então, esse trígono que acontece aqui, ele tem uma ênfase de consolidação muito grande, mas às vezes precisa realmente do tempo, do esforço, tá? As coisas, elas podem se desenvolver e a gente às vezes realmente colocando aquela força de trabalho mesmo, tá? Mas o que é legal aqui? Embora às vezes a gente tenha essa sensação de que tá demorando, né? A gente quer as coisas para ontem. É que tudo que é consolidado e construído, então essa ênfase de ação, faço, conquisto, ela é perene, sabe? Tá bom, eu coloquei um esforço aqui, mas também não é fogo de palha. Não é que nem o anterior, às vezes, que eu posso me interessar e também, né, ter aquela coisa, interessa, desinteressa muito rápido. Aqui não. Aqui, se eu me interesso, eu fico, e enquanto eu não ver aquilo ali muito bem estruturado, eu não desisto, né? Só que, às vezes, pode ter essa questão do tempo, mas o que é legal, né? Quando a gente constrói as coisas com calma, com base, o alicerce ele também é muito forte no sentido de consolidado, né? Claro que como a gente tem signos de terra, a gente tem que observar principalmente como é um trígono, né? As coisas elas naturalmente vão acontecendo, mas quando a gente pondera demais também por uma questão de excesso de zelo e de segurança, porque aí a gente acaba o quê? Não fazendo, né? Mas aqui eu acredito que como tem uma boa conexão, vai muito mais pro lado bacana, tá? Bom, depois a gente tem Marte em Capricórnio, então com esse Saturno lá em Gêmeos. Gêmeos já é o signo de comunicação, de interação, de troca. Se isso pega, por exemplo, áreas que envolvem negócios, né? Pode ser uma pessoa com uma certa habilidade comercial, liderança, né?
Se isso pega, por exemplo, áreas sociais, às vezes até aquela pessoa que tem uma certa liderança de equipe, de grupos específicos, tem uma certa habilidade ou vai desenvolvendo, porque Saturno, ele é o último planeta visível a olho nu, então, às vezes é o limite, né? Claro que vai depender em Gêmeos da posição de Mercúrio, né? Mas se tiver uma boa posição e a pessoa aprende a arte da oratória, a arte sabe, da troca, da negociação, nossa, se ela coloca o foco lá na frente, ninguém segura, ela conquista muita coisa, tá? Claro que vai depender de como ela vai lapidando isso ao longo do tempo na vida dela. Saturno amadurece com o tempo, tá? Bom, depois eu tenho então Saturno, desculpa, o Marte em Capricórnio com um Saturno lá em Câncer, tá? Aqui Saturno já está num signo que ele não se sente tão confortável, tá bom? Vai depender também de como está a posição da Lua, porque às vezes a Lua está fazendo um belo de um aspecto e suaviza isso. Mas aqui eu já tenho essa questão da força de consolidação das coisas de Marte, mas de uma certa sensibilidade e volatilidade da Lua, porque Saturno está, né, no mar lunar ali. Então, por exemplo, às vezes eu quero algo, eu vou atrás, eu tenho essa intenção de conquistar, mas eu tenho que cuidar muito aqui do meu equilíbrio emocional. Às vezes alguma coisa não sai exatamente como eu gostaria, né? Às vezes também, de novo, se tiver em bom aspecto com a Lua, eu posso ter essa resiliência emocional para fazer as coisas também. Tudo depende do contexto do mapa, tá? Pode ter, de repente, dependendo das áreas que conecta, aí alguma mudança significativa, principalmente se essa Lua ela estiver, se esse Marte estiver aplicando Saturno, ou a regência da Lua, né, já que Saturno está em Câncer, também estiver num ponto aplicativo para algum planeta. Às vezes pode ser, em algum momento da vida, alguma mudança muito significativa, que dá um redirecionamento para a vida da pessoa mesmo, sabe? E é aquelas coisas que às vezes depois dos anos, quando os anos passam, a gente olha para trás e diz, nossa, caramba, quanta coisa mudou desde daquele tempo, daquele momento, né? Bom, depois nós temos aqui então um Marte em Capricórnio com um Saturno em Leão, tá? Leão já é o signo do eu, né? O signo do ego. Mas Leão, ele tem uma ênfase. Imagina, vamos pensar o que é Leão regido pelo Sol, né? Sem o Sol não tem vida na Terra. O Sol, ele tem um potencial de, na medida certa, dar a vida, né? Fazer as coisas florescerem. Agora, no excesso, né, de calor, queima. Por exemplo, eu tenho aqui, faz uns 2 dias que tá um calor insuportável, assim, eu brinco assim, 50 graus na sombra. E por mais que eu coloque água nas minhas plantinhas, eu vou, no final do dia, a terra tá seca, tá assim, e elas já estão. Então, quando o sol, quando o calor, ele tá apropriado, floresce, né? Fica vistoso, tá? Quando é um excesso, pode queimar. E aqui esse Saturno ele está numa debilidade leonina, né? Porque ele é o cara do comando do signo oposto, que é Aquário. Então a gente tem que cuidar que essa linha é muito tênue entre o que eu quero conquistar, as coisas que eu realmente me identifico, né? Só que eu posso, às vezes, quando errar o tom, né? Ser um pouco assim, déspota, né? Aquela pessoa que é tudo sobre ela, né? Ela não consegue sair daquele parâmetro da visão dela das coisas, tá? Mas quando tem bons aspectos, às vezes o Sol tem uma bela de uma posição, são excelentes líderes, né? Imagina que o Sol de repente está lá em Áries, está numa exaltação, pode ser aquele líder que é incansável. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguém assim, eu já tive, meu Deus do céu, o apelido era pilha da Duracell, né? Porque era incrível, assim, a pessoa, ela, não tinha tempo ruim, se ela se identificasse com o que ela está fazendo, tipo, nossa, isso aqui realmente é algo que eu quero tocar, sabe? Eu quero ver se consolidar, eu quero ver realmente um projeto tomar forma. Nossa, se a pessoa engata uma primeira, ela vai, tá? Se tiver com essa boa posição do Sol, de repente, no ponto de exaltação. Bom, depois nós temos Marte em Capricórnio e esse Saturno em Virgem. Aqui, de novo, temos aquele trígono de terra, mas é diferente de touro, tá? Porque Virgem, ele não é um signo fixo, ele é terra mutável. Então, a gente está falando de um signo cardinal e de um signo mutável, tá? A gente tem esse movimento. Então, mesmo que seja terra, aqui tem uma capacidade de adaptação, a gente tem uma capacidade de entender, às vezes, com minúcia um processo e fazer um ajuste para ele ser aprimorado. Essa pessoa ela pode ser aquela pessoa que ela tem paciência para analisar as coisas numa riqueza de detalhes, ainda mais se tiver com uma boa posição mercuriana, e pode se dar muito bem em trabalhos assim, tá? E claro, vai depender muito das condições que está ali no mapa, mas às vezes ela desenvolve, então, habilidades também, que tem essa questão, sabe, de organizar, de analisar, às vezes analisa muito bem dados, ou trabalha com alguma coisa mais técnica mesmo, tá?
e tem um potencial de ser líder, às vezes, em algo nesse setor ou nesse sentido, tá bom? Bom, depois nós temos Marte em Capricórnio com este Saturno lá em Libra. Saturno em Libra está muito bem posicionado. Então aqui, por exemplo, se essa pessoa, se isso aqui está de repente na área da carreira, tá? E essa pessoa vai para a área da política, nossa, ninguém segura, porque é uma posição muito forte, tá? É uma posição de líder, mas que tem aquela diplomacia, tem aquela, sabe aquela habilidade de saber jogar o jogo, tá? Óbvio que vai depender também da posição de Vênus, tá? Mas pode ser uma pessoa também, por exemplo, dentro de uma empresa, né? É aquela pessoa que tem aquela posição, digamos, de comando, né? De capacidade administrativa, mas ela sabe também a nuance do jogo dos negócios, da interação com as pessoas, tá? Se isso aqui é bem aproveitado, nossa, maravilhoso, né? Bom, depois nós temos um Marte em Capricórnio e um Saturno lá em Escorpião. Escorpião já é um signo de água, fixo, né? Aqui, claro, são duas ênfases mais introspectivas, porque são signos femininos, né? E feminino quer dizer macho e fêmea, tá? Feminino é a força, ela não é ativa, ela não é para fora, ela é mais reservada, ela é mais introspectiva. Então, aqui pode ser uma pessoa muito estratégica, aquela pessoa que observa muito antes de agir, sabe? Pode ter uma necessidade de controle, então, aqui, claro, por exemplo, em áreas de relacionamento, né? Às vezes, se eu não tenho controle da situação das pessoas, eu me sinto desconfortável, me sinto vulnerável, e aí tem que ver como que eu lido com isso, né? Porque Saturno também, Saturno não é chuchuzinho, tá? É claro que a gente pode ter ele muito bem posicionado e ele trazer bons resultados, mas a natureza saturnina é uma natureza maléfica. Ai, meu Deus, está sendo fatalista, está limitando a minha vida? Não, não é isso, gente. A vida, a astrologia nada mais é do que uma decodificação simbólica de tudo que acontece. Então, a gente vai ter coisas tensas, vão ter, por exemplo, o envelhecimento, a limitação, a pobreza, a falta de recursos, isso é tudo de Saturno. Existe isso na vida? Abra a porta da sua casa e vai caminhando e olha para a vida. Existe? Se não existe, é que você vive, né, num ambiente, mas assim, na vida real existe. Então, se existe, vai ter um significador para aquilo na astrologia, tá? Agora, é óbvio que pode estar bem aspectado e isso trazer excelentes resultados, tá? Mas a gente sempre tem que ter esse olhar para Saturno, que às vezes a gente tem um potencial incrível no nosso mapa, que a gente diz assim, nossa, mas está super bacana, né? Só que é Saturno. Saturno, ele vem com o tempo, ele vem com o esforço, ele vem com a gente ter essa dedicação no longo prazo, não querer as coisas para ontem, entendeu? Tem um processo de amadurecimento do passo saturnino. Quem fez aí o curso de passo de Saturno sabe, né? Eu mostro exatamente como você vê em relação ao seu mapa natal, o passo dele, para você analisar em relação ao teu mapa, tá? Bom, depois nós temos um Marte, então, em Capricórnio e um Saturno em Sagitário, tá? Sagitário já é um signo expansivo, né? É um signo mutável, é ligado a um benéfico. Aqui, por exemplo, a gente tem um aspecto interessante, expansor, de ação expansiva, vamos colocar assim, né? Aí vamos pensar que isso depende, claro, sempre de um contexto. Ah, se isso aqui está, por exemplo, numa área que envolve dinheiro, a pessoa tem uma grande capacidade de ganhar dinheiro. Ela pode ser aquela pessoa que ela enxerga a oportunidade onde os outros não estão vendo. É aquela pessoa que ela enxerga algo que para mim, de repente, isso aqui são só anotações. Não, ela já vê ali um potencial de explorar aquilo, né? E de uma maneira bacana, a gente está falando de um benéfico, ligado a Júpiter, tá? Bom, aqui a gente pode ter também essa pessoa que ela vai muito em busca, ferrenha no sentido de muito compromissada com a própria verdade, né? Ou, por exemplo, se isso aqui pega áreas, digamos, uma área que envolve concurso público, né? Às vezes aquela pessoa que ela se compromete com aquilo, ela foca, né? E dependendo da posição, claro, de Júpiter, tá? Porque vai depender, se tiver uma debilidade, ele já muda um pouquinho o cenário. Mas ela tem esse foco, ela quer muito aquilo e ela vai e ela conquista, né? Porque ela tem também digamos, uma bênção jupiteriana aí, mesmo que a gente esteja falando de Saturno, né? Depois a gente tem Capricórnio, Marte em Capricórnio aí com um Saturno lá em Aquário, não, desculpa, em Capricórnio, né? Capricórnio. É uma conjunção. São dois pontos. Imagina você numa piscina, né? Com outra pessoa. Você tá ali boiando naquela água, né? A gente tá ali trocando. Então, uma conjunção ela não é necessariamente um aspecto, tá? Ela é essa mescla. Aqui a gente tem uma mescla de poder muito grande. Por quê? Eles são dois maléficos. Ok. Mas, de novo, pensa que é um Marte numa exaltação e um Saturno no domicílio. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui tiver em partes angulares com um bom aspecto, por exemplo, de Júpiter auxiliando,
nossa, essa pessoa, ela conquista muita coisa. Tem uma grande capacidade administrativa, de gestão, de administração, pode ser uma pessoa muito comprometida com as coisas, ela não desiste fácil. E muitas das coisas que a gente não conquista na vida é porque a gente desiste, porque a gente só não dá o tempo para dar forma para aquilo, sabe? Então, se eu tenho 2 pontos de ênfase no mapa, por exemplo, às vezes isso eu vejo muito nos cursos, as pessoas já têm muito mais dificuldade, né? Na realidade, é mais fácil porque ali é onde está o foco. Imagina que isso aqui está lá na casa 10. O foco da pessoa é ser bem-sucedida, é a carreira, é ter o reconhecimento, é conquistar ou até deixar um legado a longo prazo, né? Até no pós-mortem a gente vê às vezes essas posições de força, pessoas que deixaram um legado, e mesmo que elas já tenham falecido, quando tem uma ativação ali, a gente vê situações aparecendo, né, em relação à pessoa, ao trabalho dela, tá? Claro que aí tudo depende de onde está no mapa, né? Bom, depois a gente tem, então, o Marte em Capricórnio com o Saturno em Aquário. Saturno aqui está no domicílio também, pela astrologia clássica, né? Porque Saturno comanda também a área de Aquário, tá? Mas aqui a gente já tem mais uma questão mental, né? Então pode ser uma pessoa com muita capacidade de liderança, às vezes, dentro de um sistema específico. Se ela souber e dominar algum tipo de conhecimento ou de sistema, que ela saiba como as engrenagens funcionam, ela pode se tornar uma referência naquele assunto, sabe? Aqui pode ser uma pessoa também inovadora no sentido em que ela pensa, mas ela age também. Ela não fica só na questão do pensamento, da ponderação, ou aquela pessoa que analisa, né? E fala, o que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, essa pode ser a pessoa que, se muito bem posicionado, ela puxa a responsabilidade. Saturno é isso, né? Qual é a minha responsabilidade aqui? E é um Marte de ação, é um Marte de liderança, é um Marte de, pelo menos, colocar as coisas digamos, para funcionar e eu ir vendo o resultado disso no longo prazo. Tá? Então, por exemplo, imagina se isso aqui pega áreas de trabalho ali na 6, a rotina, né, a maneira como se trabalha. E essa pessoa, ela vai, por exemplo, para um ambiente onde ela vê, de repente, na escala de trabalho, como as coisas funcionam, e ela diz assim, nossa, aqui não está sendo produtivo. Né? Não, ela vai ficar muito incomodada ali. Por quê? Porque ela vai querer que as coisas sejam produtivas, tragam resultado, exista uma lógica por trás. Colocar essa pessoa para trabalhar, por exemplo, num time onde não tem lógica, onde a gente tem que seguir o líder só porque às vezes está lá há um tempo, ou às vezes onde ela não admira ou ela não vê, ela vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso? E aí não é essa questão de, mas é porque Aquário é rebelde. Não, Aquário, pela astrologia clássica, é regido por Saturno, tá? Então não é que é o rebelde sem casa, existe uma lógica na contestação. E ela pode ser muito bacana quando bem posicionada e utilizada de uma maneira legal, né? Bom, depois nós temos um Marte em Capricórnio e um Saturno lá em Peixes, tá? Aí Peixes também ligado a Júpiter, né? Mas ainda aqui com uma força diferente de Sagitário. Sagitário é fogo, é expansivo, né? Masculino, expansivo. Aqui já é água, né? Água já é receptivo, tá? Mais introspectivo, tá bom? Aqui a gente tem 2 planetas que estão em pontos femininos, né? Então pode ser uma pessoa muito sensível, por mais que tenha um Marte Capricórnio, né? Que a gente diz, mas aí, adoro falar, né? Capricórnio e Aquário é rainha do gelo. Não, aqui pode ser uma sensibilidade, mas pode ter uma certa dificuldade, né? De expressar essa sensibilidade dependendo de como tá ali Júpiter e Lua, tá? Pode ser uma pessoa, se isso aqui pegar áreas artísticas, tá? Às vezes até aquela pessoa que ela se torna um líder, né? Às vezes dentro de um movimento artístico, por exemplo, tá? Ou ela tem uma habilidade de administrar questões artísticas, isso de uma maneira bem geral, tá? Agora, é claro, às vezes, como é de Saturno, a gente tem os aprendizados saturninos, né? É aprender que a gente, por mais que a gente tenha esse impulso de querer salvar o mundo, a gente só salva a si mesmo, né? Então, aprender a linha tênue entre eu estou me oferecendo para te auxiliar e, opa, aqui você já está exagerando no tom, né? Porque cada pessoa tem o seu caminho, tá? Então, essa linha tênue aqui, ela vai sendo trabalhada. E ela vai sendo muito também, às vezes, de dentro para fora, da pessoa vivendo experiências e chegando no momento que ela diz assim, não, peraí, tá na hora de... Não dá para ser assim, né? E é sutil, tá? Aqui, a gente tem esse ponto de estímulo, é um sextil. O sextil é benéfico, mas ele é muito sutil, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? E principalmente aqui com o amadurecimento da maneira como eu me mesclo, né, com a galera que gosta de falar de energias, né, que eu não gosto porque fica uma coisa meio... Mas assim, eu estou imersa dentro de um meio de pessoas, de ambiente, né? Como que eu lido com aquilo? Como que é essa troca? Porque às vezes, pensa que Marte em Capricórnio tem essa força saturnina de comando, de ação, vou, né?
Agora, a regência está em peixes. Peixes não tem limites aqui, eu me misturo, imagina um oceano, né? É uma mistura de tudo que está ali. Aí a gente tem que se cuidar um pouquinho, se policiar, porque Saturno representa justamente o limite, né? Então, às vezes, é literalmente a gente aprender a colocar esses limites saudáveis, tá? E não estou dizendo que é fácil, porque quando envolve Saturno, a gente sabe que às vezes a gente rema um pouquinho até conseguir, né? Bom, claro que como eu falo aqui, tudo é uma questão bem geral, né? Depende, porque cada mapa é um mapa. Eu gosto sempre de trazer pessoas diferentes, né? Para ver que todo mundo aqui tem um Marte em Capricórnio, todo mundo aqui conquistou muitas coisas, né? Então, Steven Spielberg, como diz a minha filha, a Waka Waka, a Shakira e a Lady Gaga, né? Perceba as histórias aqui. Você entende que tem um conceito de ação, de inovação, de conquista muito forte nessas três pessoas dentro da vida delas, é claro, né? Mas é óbvio, elas vão ter personalidades diferentes, perspectivas diferentes, em âmbitos diferentes, tá? Aí a gente vai olhando o mapinha, né? Deixa eu colocar aqui os meus risquinhos. Ó, o Spielberg, ele tem o Marte em Capricórnio bem no início, né? De Capricórnio, e ele tem um Saturno retrógrado, tá? Lá em Leão, tá? Aqui pode ter, às vezes, um jogo de controle de poder, né? Dependendo, claro, aqui eu não vou levar em consideração o horário, porque eu não sei se eles são confirmados ou não, tá? Mas lembra aquela questão de conquista. Às vezes, o grande diferencial está em fazer as coisas que você acredita da sua maneira, e para isso, às vezes, a gente precisa quebrar alguns paradigmas também, tá? Mas lembra que tudo depende de toda a costura do mapa. A gente tem outros pontos aqui, por exemplo, depois vai para um Sol em Sagitário, né? Que é essa questão expansiva, de conquistar muitas coisas aqui de uma maneira muito estratégica, tá? E fazendo muitas mudanças, às vezes, dentro, né? De onde está inserido, mas assim, focando no que acredita. E é difícil, porque pode parecer fácil. Mas às vezes, por exemplo, se você entra numa indústria consolidada, né, e você quer inovar, você quer fazer do seu jeito, se a coisa ali ela não tem abertura, você tem que, né, água mole em pedra dura, né? Bom, depois eu tenho aqui na Shakira, né, um Marte lá em Capricórnio, então junto com Mercúrio, a gente tem uma ênfase aqui, né? Mercúrio está aplicando, tá bom? E então essa questão, por exemplo, de liderança de comando, a questão da voz, né, a questão das ideias, a questão aqui se tiver que eu não sei se é confirmado, mas aqui poderia ser uma questão de exposição social e pública. Mas a gente também tem, ó lá, é que nem o do Spielberg, a gente também tem um Saturno retrô, tá? Porém, né, o Sol aqui está numa outra disposição, já muda tudo. Mesmo sendo o Marte em Capricórnio com o Saturno retrô, o mapa, ó, observa esse mapa aqui e esse mapa aqui. Não é a mesma coisa. Então, quando você fala, eu tenho o mesmo Marte em Capricórnio da Shakira, ou até dizendo, eu também tenho Marte em Capricórnio e Saturno em Leão. Mas você percebe que os mapas são diferentes? Não é a mesma coisa. Ter um ponto ou dois igual não quer dizer que é a mesma coisa. Por isso que não tem o menor sentido classificar as pessoas por signo, sabe? Aquariano é assim, leonino é assado. Não tem lógica, tá? Se popularizou muito, né, por causa da comunicação de massa, né, dos almanacs, né, antigamente, tá? Por quê? Porque a única coisa que as pessoas sabiam era o dia que nascia. Então, a gente precisa, vamos trabalhar a astrologia para massas. Pô, mas é impossível, porque eu não tenho como saber o mapa de cada pessoa que eu estou falando ali dos leitores, né? Tá, mas não tem alguma coisa que todo mundo sabe? Todo mundo sabe o dia que nasceu, né? Então então vai ali pela posição solar, tá? Mas você percebe que aquilo ali reduziu a astrologia a algo que não é. Que, né, fica uma coisa assim como se... E aí vem a crítica à astrologia, que ela é muito válida. Nossa, mas aí você separa as pessoas em 12 categorias e é isso. Quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Realmente, não tem lógica, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, dois mapas que têm três referências, mas eles são muito diferentes, tá? Depois a gente tem a Lady Gaga, né? A Lady Gaga também, bem no início, esse Marte, ele tá no grau anarético, né? Um grau de sensibilidade. Aqui tem uma questão muito, assim, de ser pioneira, de inovar, de ter essa persistência. Sabe criança quando quer alguma coisa? Que você diz, meu Deus do céu, criatura, calma, né? Ela tem esse potencial, porque é um Marte num grau anarético, num signo de exaltação, cardinal é de início, vai lá e conquista, tá? Claro que tem a questão do tempo, tem a questão saturnina, nem tudo vem, né? A mim, com todas as benesses, mas com esforço, tá? E a gente tem aqui uma regência que é de Saturno em Sagitário. Lembra que Sagitário é benéfico, ele é otimista, né? A gente tem essa questão da expansão, né? E a gente ainda tem, para
colocar, né, essa cereja no bolo, o regente lá em Peixes também numa posição de super ênfase, o grande potencial de conquista, muito potencial criativo nesse mapa, nossa. E isso, e às vezes indo para várias áreas e aumentando muito na sua proporção com o tempo, né, com a consolidação, por exemplo, da carreira aqui, né. Bom, então o que eu gosto de trazer, né? Eu gosto de trazer mapinhas sempre para a gente entender que a gente tem muita teoria, como qualquer área do conhecimento, né? Se você, por exemplo, se você é médico, você tem trocentas mil teorias, né? Aí você vai ter a prática da coisa. Tanto que se você tiver, por exemplo, um problema no seu joelho, às vezes você vai em 1, 2, 3 profissionais para ver o quê? Ah, eu vou ver a opinião médica, né? Engraçado que para as outras áreas da vida é tão fácil de entender, né? Agora, para astrologia, parece que, nossa, não, coisa mística. Não, gente, é uma metodologia de análise. É simplesmente isso, tá? Bom, quero que você, então, pare e pense se você tem este Marte em Capricórnio, tá? Como que você percebe esse direcionamento na sua vida, tá bom? Como que você age? Você quer ver? Em algum momento que você percebe que você... Sabe aquele quase instinto de sobrevivência? Nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Como que você age nessas situações ali, tá? Isso é uma questão marciana. Quando você é colocado numa situação que você tem que liderar, que você tem que comandar. Ou assim, eu te dou, ó, tá vendo esse BO aqui? Administra isso para mim. Como que você percebe que isso é feito? Qual é o primeiro gatilho que você tem para começar, tá? Observa, tá? São processos, é o tal assim, do famoso autoconhecimento que todo mundo fala na astrologia, né? E também, se você já trabalha com preditivas, aliás, o curso de preditivas vai ser agora no final de janeiro de 2024, tá? A gente vai ter uma outra turma, então você aprende técnicas preditivas, por quê? E o que é legal de preditivas, que eu adoro, né? Você vai calcular os ponteiros desse Marte, vai entender em quais momentos da vida, ou até para o seu ano, né? Ele vai estar ativo. E se, por exemplo, você tem um Marte super bem posicionado na área da carreira, né? De repente você tem uma janela de oportunidade de conquista ali que é legal você aproveitar, tá? Bom, essa foi a aula da quinta basiquinha de hoje, não tão basiquinha, né? Como sempre, a astrologia ela é complexa, né? Ela não é difícil, mas ela é complexa, ela tem vários pontos para a gente analisar, que não é só signo, tá bom? E até a próxima quinta.